E aí, pessoal, estamos aqui de novo, agora com o virador Opala 6 cilindros. Vou mostrar o que eu vou fazer aqui para vocês. Esse virabrequim aqui veio de uma mecânica de preparação, Paulo da Ponte Carangas Power. O cara é bom, hein? O serviço que ele mandou fazer é esse aqui, ó. É estragado. O que ele vai fazer aqui? Ele quer que eu enche isso aqui e ele quer colocar uns retentores novos agora, que se chama retentor bipartido. Isso aqui originalmente trabalha graxeta, e o pessoal de Opala, preparado, coloca um retentor que ele é bipartido. É um negócio mais moderno. Então o que faz? Deixa isso aqui zeradinho para pôr o retentor novamente. Depois eu mando o vídeo aí da gente fazendo o serviço.